Olá, estudante! O primeiro texto que nós temos aí, questão 1, é borboleta da praia. A borboleta da praia é uma espécie endêmica no estado do Rio de Janeiro. Até o ano de 1989, era o único inseto na lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Atualmente, esta mesma lista já ultrapassa mais de 200 outros nomes e não para de crescer. O desaparecimento da borboleta da praia está sendo causado principalmente pela ocupação irregular de seu habitat, cuja área abrange a região de restingas e lagoas salgadas. Antes abundante em toda a costa fluminense, atualmente essa espécie é encontrada apenas em locais parcialmente preservados, como os brejos e as vegetações originais da Reserva Ecológica de Jacarepaguá, situada no trecho da praia de Maçambaba, região dos Lagos Fluminenses, município de Saquarema, no Rio de Janeiro. A alimentação básica dessa borboleta é o néctar da vegetação arbustiva da restinga, principalmente o cambará e o gervão. Seu hábito de voo ocorre normalmente pela manhã e à tardinha. O tempo de vida da fêmea é em média 25 dias, quando deposita seus ovos sob as folhas Aristolochia macroura, uma planta venenosa. Tanto a Parides ascanius como outras lindíssimas borboletas de restingas podem ser vistas nas áreas brejais da Reserva Ecológica de Jacarepaguá. Segundo esse texto, a principal causa do desaparecimento das borboletas da praia é a ocupação irregular de seu habitat, a falta de vegetação original na reserva, a falta de restingas e lagoas salgadas, o isolamento dos locais de preservação, o pouco tempo de vida da borboleta fêmea. Se nós voltarmos um pouco aí ao texto, nós vamos ver um trecho que diz assim: o desaparecimento da borboleta da praia está sendo causado, aí o destaca a palavra causado, principalmente pela ocupação irregular de seu habitat. Está bem clara a informação aí, né, de que a causa principal do desaparecimento das borboletas é a ocupação irregular de seu habitat. Inclusive, a relação de causa está marcada aí pela própria palavra, né, que deixa bem clara aí esse tipo de relação. Então, o desaparecimento está sendo causado principalmente pela ocupação irregular de seu habitat, ok? Próxima questão, questão 2, diz o seguinte: o que está acontecendo com a natureza? Terremotos, inundações, tsunamis ocorrem com grande frequência em todas as partes do planeta, como nunca foi registrado nessa mesma intensidade. Os cientistas têm se empenhado em buscar outros fatores, mas a resposta está diante dos olhos de todos. É o homem quem está contribuindo e muito para todo esse cenário de tragédias, ceifando ao longo dos anos centenas de milhares de vítimas, ou seja, o homem pode ser a vítima e também o causador de tantas tragédias que estão se alastrando com muita velocidade. O homem, de uma forma geral, é o grande culpado de todo o desequilíbrio ecológico, desde o aquecimento global até a negligência de um prefeito que simplesmente decidiu não limpar as galerias, o que contribuiu e muito para a tragédia. Quem responderá por isso? E até quando isso acontecerá? De acordo com esse texto, as tragédias naturais são causadas de forma geral pelo homem, desequilíbrio ecológico, aquecimento global, planeta, prefeito negligente. A única alternativa que se encaixaria perfeitamente ao texto, a resposta, seria o homem, né? Porque de forma geral, se nós voltarmos para o texto, o homem é o culpado pelas tragédias. Tem um trecho que diz que é o homem quem está contribuindo muito para todo esse cenário de tragédias. Em outro trecho se diz o seguinte: o homem pode ser a vítima e também o causador de tantas tragédias. E no último parágrafo nós temos: o homem, de uma forma geral, é o grande culpado de todo desequilíbrio ecológico. Então, ele seria realmente o causador, o homem seria o causador desse desequilíbrio. Isso fica muito claro nesse último trecho. Na questão 3, nós temos um texto que diz o seguinte: o torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evaglio torceu pelo Atlético Mineiro. Não porque fosse atleticano ou mineiro,
mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante, nenhum dos dois tem carro, e ele previa que a volta seria problema. O Flamengo triunfou, e Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém e havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. E não eram bandeiras pequenas, nem torcedores exaustos. Estes pareciam terem guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evagrio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele, embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lessem em seu íntimo segredo, estava perdido. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Eram os braços e pernas falando além da boca? A emanação de entusiasmo o contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Abriu os lábios, simulando cantar. Cantou. Estava batizado, crismado e ungido. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pessoal desceu na Gávea, empurrando Evagrio para descer também e continuar a festa. Mas Evagrio mora em Ipanema e já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continuar Flamengo. Segurou firme na porta, gritou: "Eu volto, gente, vou só trocar de roupa." E, não se sabe como, chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. Texto aí de Carlos Drummond de Andrade. Qual é a causa da transformação de Evagrio em torcedor? A alegria contagiante dos torcedores. A inexistência de táxi após o jogo. A promessa de Evagrio aos torcedores. O campeonato conquistado pelo time carioca. O desembarque de Evagrio com os torcedores. Nós observarmos bem, voltarmos o texto, nós vamos perceber alguns trechos, né? Um trecho que diz: "Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio, Evagrio, começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si." É o momento em que a alegria dos torcedores começa a invadir Evagrio. Em outro trecho diz: "A emanação e entusiasmo o contagiava e transformava." Então, fica claro que a causa da transformação de Evagrio, na verdade, a causa de transformação de Evagrio é, na verdade, a alegria contagiante dos torcedores, que está bem marcada aí nesses 2 trechos, especialmente neste último que nós acabamos de ler. Tchau, tchau, até a próxima.